aí, pessoal, questão de número 62 do capítulo 9 do Fundamentos de Física do Hardy, volume 1. As questões, apesar de ser de uma estrela, elas estão complexazinhas, hein? Avançando aqui no número de questões desse capítulo. E para quem está acompanhando, eu estou soltando também paralelamente as questões do capítulo 10. E vocês podem notar que, em comparação, as questões estão mais simples no capítulo 10 do que essas aqui do capítulo 9. Também a gente já está avançando para a parte final desse capítulo. Então, nada mais justo do que usar os conceitos anteriores já adquiridos aqui desse assunto. Então, nós temos o seguinte: um carrinho com 340 gramas de massa que se move em uma pista sem atrito com uma velocidade inicial de 1,2 metros por segundo, sofre uma colisão elástica com outro carrinho inicialmente em repouso de massa desconhecida. Após a colisão, o primeiro carrinho continua a se mover na mesma direção e sentido com uma velocidade escalar de 0,66 metros por segundo. Qual é a massa do segundo carrinho? O segundo carrinho é esse aí que está na sua tela, em vermelho. O primeiro carrinho é esse que vem com uma velocidade aí de 1,2 metros por segundo, colide e ambos se movimentam com velocidades diferentes no mesmo sentido do movimento do carrinho número 1, que é o nosso carrinho número preto. A gente sabe qual é a velocidade do carrinho número 1 antes e após a colisão, bem como a sua massa. Porém, o carrinho número 2, que é o nosso carrinho vermelho, a gente não sabe qual é a sua velocidade após a colisão e nem sabe qual é a sua massa, visto que é justamente isso que o nosso item A pede. Então vamos lá. Essa questão vai se resolver, não. Vamos resolvê-la de forma semelhante à questão de número 60, a nossa questão anterior. Então vamos lá. A definição da nossa conservação, a definição do nosso momento linear, né, para um sistema de partículas. A gente sabe que esse momento linear ele se conserva. Então, nós temos aí que a variação da quantidade de movimento desse sistema é nulo, o que nos dá aí que a quantidade de movimento antes e após a colisão tem que ser a mesma. A gente abre a nossa equação, então nós temos a soma da quantidade de movimento dos carrinhos antes da colisão e a soma das quantidades de movimento dos carrinhos após a colisão. Antes da colisão, o carrinho número 2 estava em repouso. Então, o termo que representa essa situação ela é nula. Então, já não podemos mais se preocupar com esse termo. E seguimos com a equação sem ele. Aí, o que é que a gente faz agora? Situação semelhante à questão anterior. Nós temos aqui a quantidade de movimento do carrinho número 1 após a colisão e a quantidade de movimento do carrinho número 2 após a colisão, que tem que ser igual à quantidade de movimento do carrinho número 1 antes da colisão. Então, veja que tudo que envolve o carrinho número 1 a gente conhece, a sua massa e as suas velocidades. Já o carrinho número 2, nosso vermelho, que é esse termo aqui, ó, a massa dele e a sua velocidade após a colisão, a gente não conhece. A gente não conhece esse termo e a gente não conhece os membros desse termo, né? A massa e a velocidade. Então, usando a mesma estratégia da questão anterior, a gente isola aqui a nossa velocidade desse carrinho, que é o que a gente não conhece. Então, ele vai depender aí da expressão da diferença entre as quantidades de movimento do carrinho número 1, que é antes e após a colisão, sobre a massa do próprio veículo do carrinho número 2. Dito isso, a gente aplica agora a conservação da energia mecânica. A gente sabe que a energia mecânica se conserva, né? E a única energia que está aqui envolvida nessa situação é a energia cinética. Então, a gente sabe que a energia cinética antes da colisão tem que ser igual à energia cinética após a colisão.
E aí nós colocamos os termos, né? Antes da colisão, a gente tem a energia cinética do carrinho 1 mais a energia cinética do carrinho 2. E após a colisão, a gente tem a energia cinética do carrinho 1 mais a energia cinética do carrinho 2. Porém, antes da colisão, o carrinho 2 estava em repouso, então sua energia cinética é nula. E esse número 2 aí que está no denominador em cada um dos termos que sobrou, o quociente entre eles vai dar 1. Então, a gente pode eliminar da equação. Dessa forma, a nossa expressão fica com essa cara aqui, né? Quase semelhante à quantidade de movimento, né? A não ser pelo fator aí potencial das velocidades. Então, veja que nós temos aqui, ó, a velocidade do carrinho 2 na energia cinética que após a colisão. Essa grandeza aqui é a mesma que essa daqui, ó, no nosso sisteminha da conservação do momento. Então, eu posso pegar essa expressão e substituir na nossa equação aqui. E ela vai ficar com essa cara aqui. Esse termo aqui, do carrinho número 1, eu coloquei aqui no primeiro membro da nossa igualdade. Então, nós temos aqui, ó, a diferença dos fatores que sobraram da energia cinética do carrinho 1 tem que ser igual a esse termo aqui, que é o quê? A massa do carrinho 2 multiplicada por tudo isso aqui que a gente obteve na expressão da velocidade do carrinho 2 na conservação do momento linear e elevado ao quadrado. Aí o que é que a gente faz? Bom, aqui eu tenho a massa e massa ao quadrado, né? Lembre-se que aqui está ao quadrado. Então, a gente pode eliminar um desses termos, né? E colocar as velocidades em evidência, né? Então, eu tenho aqui, as velocidades, não, perdão. A massa em evidência. A massa de quem? Do carrinho 1, ó. Eu tenho aqui a massa do carrinho 1 vezes a sua velocidade antes da colisão e a sua massa com a sua velocidade após a colisão. Então, coloque em evidência, né? Então, nós temos aqui a diferença dessas velocidades ao quadrado. Aqui dentro da potência também, né? Então, nós temos aqui a V e V, antes e após, e M1, M1. Então, coloca em evidência. E aí, o que é que a gente faz? A ideia aqui é a gente obter o valor da massa do carrinho 2, né? M2 está aqui no denominador. Então, fazendo um algebrismo, né? A gente coloca essa variável em evidência e vamos ficar com essa expressão aqui, né? Onde só envolve valores relacionados ao carrinho número 1. Né? Então, você tem ali essa expressão. Aí, o que é que a gente faz? A gente resolve agora, né? Já que a gente tem todos esses valores, né? A massa antes da colisão, perdão, a velocidade do carrinho antes da colisão, né? Do carrinho número 1, 1,2 metros por segundo. A velocidade dele após a colisão, 0,66 metros por segundo. E a sua massa, né? Que é de 340 gramas. E resolvendo essa expressão, a gente chega com um valor para a massa do carrinho número 2 de 98,71 gramas. Eu não converti para quilos, porque vai ficar aí gramas vezes metro por segundo sobre metros por segundo. Na verdade, metros por segundo ao quadrado sobre metros por segundo ao quadrado. E vai ficar gramas ao quadrado por grama. Então, corta, fica só grama, né? E aí, tá aí, expressão em gramas mesmo. Aí, se você quiser expressão em quilos, é só dividir esse valor por 1000. E aí você vai ter a massa do carrinho expressa em quilos. Na letra B, ele pede a velocidade do carrinho 2 após a colisão. Então, pega a expressão que a gente obteve ali na letra A, dentro do retângulo em azul, substitui os valores e resolve a expressão para ele. Né? Então, nós já temos a massa do carrinho, que é o único termo que faltava. Resolve e nós temos aí uma velocidade de 1,86 metros por segundo. Na letra C, ele pede a velocidade do centro de massa. Então, a velocidade do centro de massa, né, expressa lá no comecinho do capítulo por essa expressão aqui. E você pode resolver para antes ou para após a colisão. Vai chegar no mesmo valor. No livro que eu tenho de resolução, quando eu fui olhar as respostas, o Halliday usou a expressão para antes da colisão. Eu fiz para após a colisão. Mas o resultado final é o mesmo, né? Colocando os devidos valores, né? Antes e após a colisão, tomando cuidado com isso, você chega para o mesmo valor de 0,93 metros
por segundo. Óbvio que essa velocidade tem que ser a mesma antes e após a colisão, porque o sistema se conserva, né? A gente não tem dissipação por variáveis dissipativas, né, envolvidas aqui nessa colisão. Muito bem, pessoal. Espero que tenham gostado, espero que tenham acompanhado o raciocínio comigo até o final. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e, como sempre, críticas, dúvidas e sugestões aí embaixo na caixa de comentários. E até a próxima questão. Fui.